Juventude, tempo de rebeldia, independência, amor e liberdade. Será que é isso mesmo? Ou essa é uma visão romantizada? Por causa das pressões sociais, nessa fase da vida há tendências muito claras ao espírito de rebanho, ao medo de isolamento, à subserviência ao discurso corrente, a uma ansiedade por sentir-se igual e aceito, e até com a disposição de tudo fazer para pertencer a um grupo. Tudo isso influencia na psicologia dos jovens e interfere na formação do seu caráter, no tipo de pessoas que irão se tornar. Essa espécie de domínio mental é também, no campo psicológico, um fator de vulnerabilidade a que está sujeita a juventude. O jovem sente-se pressionado pela hipótese de não ser aceito em um grupo. Para não ficar restrito ao ambiente familiar, o colo da mamãe, ele se amolda, se adapta e se submete aos caprichos da maioria, suprimindo assim a sua real personalidade. Em vez de iniciar um honesto caminho de autoconhecimento, que é longo, mas verdadeiro, o jovem aceita qualquer processo para ser acolhido no grupo, baseado apenas em repetir de modo automático comportamentos e palavras sem os questionar, revelando assim uma postura de imitação servil que é fruto direto das pressões que o envolvem. De certo modo, a tal rebeldia juvenil é falsa. O jovem se rebela contra os pais, sabendo que eles jamais deixarão de apoiá-lo e protegê-lo, mas não consegue rebelar-se contra os grupos aos quais deseja pertencer, submetendo-se inclusive aos mais humilhantes ritos de iniciação. O bode expiatório, caso o jovem não consiga ser aceito em algum grupo, será a família. A frustração juvenil não será dirigida àqueles que o rejeitaram, mas sim aos que sempre o apoiaram. A culpa será atribuída ao tipo de criação, aos pais, à religião, etc. e tal. A rebeldia faz uma inversão nada lógica. O jovem idolatra o mais forte que o despreza e despreza o mais fraco que o ama. Confusão assim, nessa fase da vida, pode até ser visto como algo natural. Afinal, o jovem está entre o que já não é mais, uma criança dependente, e o que ele ainda não é, um adulto bem formado. Adaptando-se a essa realidade um tanto nebulosa, a maioria dos seus julgamentos são a inversão completa da realidade, e tal fato ele talvez só conseguirá compreender muito tempo depois. Por questões socioculturais, os adultos perderam seu poder de influência, concedendo ao jovem uma autoridade de mandar e decidir para a qual a imensa maioria ainda não está preparada. Por isso, os jovens estão, via de regra, sempre mais vulneráveis e próximos dos piores erros e perversidades. Nazismo, fascismo, comunismo, seitas pseudo-religiosas, consumo de drogas. Essas e outras coisas têm algo em comum. Nelas, os jovens sempre estiveram na vanguarda, seja como protagonistas ou como massa de manobra. Ninguém se espante por a própria juventude rejeitar essa realidade e não perceber como está sujeita aos caprichos de determinados grupos na sociedade. De modo geral, a juventude atual despreza o princípio elementar de saber primeiro para julgar depois. Aliás, vivemos na era do não julgueis, um argumento relativizante que pretende passar a mensagem de que é proibido proibir, que tudo pode, tudo é permitido, não há regras e nem leis, tudo passa a ser uma construção social. E o jovem que não concorda com isso experimenta também fortes pressões sociais. Aderindo cegamente a certos conceitos por pura pressão social, o jovem se vê atolado em um lamaçal de frases feitas em lugares comuns, com o objetivo de transformar o mundo antes mesmo de entender de modo mais amplo, via experiência, o que é o mundo de verdade. Prisioneiro destas pressões, o jovem, não por si mesmo, mas como mero papagaiador de ideias, fala demais, estuda de menos e opina sobre tudo. Qualquer coisa vira polêmica, mesmo que esta coisa seja inútil ou infantil. E assim, as pautas realmente importantes para a sociedade e para a juventude vão ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano.
Infelizmente, o jovem acaba sendo o último a pensar de modo construtivo em seus verdadeiros dramas. Não pensa em si porque, graças às pressões sociais, pensa demais em agradar aos outros. Acaba sujeito ao que se chamava, na antiga retórica greco-latina, de argumento suicida, como o caso de um judeu que fizesse propaganda nazista, ou de um homossexual que fosse simpatizante ao Islã. O argumento suicida da juventude é que, por causa de certas pressões sociais, ela acaba desprezando tudo quanto tem origem na família e na igreja, bem como os valores recebidos delas. Esta é a realidade de aproximadamente 13 milhões de jovens brasileiros na atualidade, a nossa conhecida geração nem. Nem estudam, nem trabalham e, por consequência, nem acreditam em Deus, nem querem saber de religião, nem querem constituir família, nem nada. Deste modo, é que as pressões sociais podem impedir efetivamente que o jovem faça, com a devida liberdade, decisões fundamentais para a sua vida futura, a partir de uma análise isenta sobre as realidades, formando seu caráter de acordo com as suas próprias escolhas, contribuindo por si mesmo para o desenvolvimento da sociedade e não como simples instrumento das ideias dos outros. Jovem, seja esperto. Seja independente, seja a exceção da regra, descubra a si mesmo e seja quem você quiser, não o que te obrigam a ser. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.